Revelado. O incrível despertar de uma mulher casada à força, com um fazendeiro cruel, que mudou tudo. Clara sempre foi uma sonhadora. Natural de Araporã, no interior de Minas Gerais, ela cresceu ouvindo histórias sobre flores que sua avó cultivava com tanto amor. Para ela, essas histórias eram como o sopro da vida, cheias de esperança e cores vibrantes. Mas tudo mudou quando a vida a arrastou para um casamento arranjado com Osvaldo, um fazendeiro de olhar duro e mãos ásperas. Ele era a antítese do amor, o oposto da consideração e respeito que sua família sempre defendeu. A atmosfera na fazenda era densa, sufocante, como o ar pesado antes de uma tempestade. Nos vastos campos de café e feijão, Clara se sentia perdida, presa em um mundo que não tinha espaço para seus sonhos. As paredes da casa, construídas com a força das tradições, pareciam se fechar ao seu redor. A cada dia, a rigidão de Osvaldo a lembrava de que sua única função era obedecer e manter a casa. Contudo, em seu coração ainda havia uma fagulha de esperança, uma chama que lhe dizia que era possível sonhar. Em um canto esquecido do quintal, ela conseguiu resgatar alguns botões de flores, as únicas vestígios da beleza que tanto amava. Com o tempo, essa pequena coleção de flores se tornou seu escape. Clara começou a cultivar em segredo. Enquanto as vizinhas passavam, a curiosidade as atraía. E logo, os buquês coloridos foram se espalhando por Araporã. O sorriso de satisfação quando vendia uma flor era como um bálsamo em meio à opressão. Cada transação a fazia sentir que, mesmo em silêncio, ela estava quebrando as correntes que a mantinham amarrada de um destino decidido por outros. Ganhar dinheiro com suas flores a fez redescobrir sua autoestima e sua força. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube está mudando o sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas a felicidade de Clara também trouxe riscos. Osvaldo, com seu olhar controlador, começou a desconfiar. As ameaças aumentaram, mas a chama da revolta começou a queimar dentro dela. Era uma mistura da coragem que sentia por suas flores e a determinação de todas as mulheres que também brilhavam em meio a tantos desafios. Uma manhã, tomando coragem, ela decidiu confrontar Osvaldo. Com a voz firme, lançou-lhe tudo o que sentia, expôs sua crueldade, falou sobre a opressão e o medo que ele transmitia. Aquela conversa se tornou um divisor de águas. Mas o que viria depois? A fúria de Osvaldo era palpável, e Clara sabia que a luta estava apenas começando. As faces das mulheres que a apoiavam dançavam em sua mente, enquanto a tensão no ar crescia. Ela sentia que aquela era uma batalha que transcendia sua própria vida, e que sua luta poderia inspirar outras a também buscar liberdade. Com o coração acelerado e lágrimas nos olhos, Clara se viu à beira de um grande confronto. E neste momento decisivo, a pergunta ficou pairando no ar. Conseguiria ela realmente derrotar seu opressor e abrir as portas para um futuro mais justo? O sol entrou pela janela da cozinha, desenhando sombras longas no chão de terra batida. Clara respirou fundo, sentindo a mistura de medo e esperança pulsando dentro dela. Afinal, havia desafiado Osvaldo. Agora a pergunta era, como ele reagiria? Osvaldo a encarou com olhos de tempestade. O silêncio se estendeu como um fio prestes a arrebentar. Ele bateu o punho na mesa, fazendo os utensílios tremerem. Quem você pensa que é, Clara? Você não pode simplesmente me desafiar. Sua voz era como um trovão, e Clara sentiu um frio na espinha. Mas em vez de recuar, ela se ergueu. A força que havia encontrado em si mesma se tornou um escudo. Sou alguém que tem sonhos, Osvaldo. Eu não sou apenas sua esposa. Sou uma mulher com voz, e estou farta de viver assim. As paredes da casa pareciam vibrar com o impacto das palavras dela. Osvaldo abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Um misto de surpresa e raiva se misturava em seu rosto, e Clara compreendeu que, pela primeira vez, estava realmente tocando em algo dentro dele, uma fraqueza escondida sob camadas de machismo e opressão. Mas ele se recompôs rapidamente. Você se esqueceu do seu lugar, Clara. Vai se arrepender disso. E enquanto falava, sua mão se levantou. Por um instante, o mundo de Clara congelou. Ela sabia que poderia ser mais uma das muitas que sofreram nas mãos de homens como ele,
mas recordou das flores e do poder que havia encontrado nelas. Tente, Osvaldo, mas saiba que não vou deixar que você me destrua. A determinação na voz dela era como uma flecha certeira. Com uma risada sarcástica, ele se afastou, seus pés pesados suando como um aviso ecoando pela casa. Clara caiu em um misto de alívio e ansiedade. Ela havia desafiado a tempestade, mas a batalha estava longe de terminar. A liberdade estava ao seu alcance, mas a luta era arriscada. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Osvaldo se tornou mais imprudente e agressivo, observando cada movimento de Clara como um predador em busca de sua presa. Ela se sentia vigiada, mas ao mesmo tempo tinha a certeza de que suas flores estavam crescendo ainda mais, assim como sua coragem. Cada buquê que vendia era uma celebração de sua resistência, e em cada vendinha em que aparecia, sentia que inspirava outras mulheres a sonhar, como ela sonhou. Entretanto, a vida começou a se tornar insuportável. Uma noite, enquanto Clara trabalhava em seu quarto, Osvaldo entrou de maneira abrupta, seus olhos escuros chamejando como brasas. Você teve alguns dias a mais para brincar de florista, mas chegou a hora de você se decidir. Ou me obedece ou vai se arrepender. As palavras dele a cortaram como se fossem facas. Um misto de medo e determinação borbulhou dentro dela. Quem ele achava que era? Era hora de Clara não apenas lutar, mas planejar. Uma ideia audaciosa tomou conta de sua mente. Um caminho que poderia dar a ela a tão sonhada liberdade. Mas ao mesmo tempo em que seu plano amadurecia, outra dúvida a assombrava. Seria capaz de levar tudo até o fim? A incerteza de um futuro sem a figura opressora de Osvaldo a encorajava, mas também a petrificava. O caminho para a liberdade seria doloroso, mas ela sentia, mais do que tudo, que precisava fazer isso. Com o batimento do coração ecoando como um tambor dentro dela, Clara decidiu que não iria mais viver com medo. Mas o desfecho disso dependeria de uma escolha que estava prestes a fazer, e a resposta se aproximava como uma sombra. Quando a noite cair, como ela reagiria diante do homem que tentou aprisioná-la? O momento de verdade estava quase ali. Clara olhou pela janela, o suave momento da transição entre dia e noite, refletindo seu próprio estado interno. O céu se tingia de alaranjado, como se a própria natureza estivesse ciente da luta que aconteceria em sua casa. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ela respirou fundo, lembrando-se da força que havia encontrado dentro de si. Era hora de colocar seu plano em ação. Ao ouvir os passos pesados de Osvaldo se aproximando, Clara se preparou. Ele entrou na sala, agora com um semblante mais sombrio, como se a noite também carregasse suas frustrações e raivas. "O que você está tramando, Clara?" Ele perguntou, sua voz baixa e ameaçadora. Ela poderia sentir o cheiro do medo misturado ao perfume dos cravos que tinha trazido da floricultura. Era a hora. "Tramando? Nada. Só estou vivendo", respondeu Clara, com uma determinação que soava quase estranha para ela mesma. A firmeza em sua voz surpreendeu até mesmo Osvaldo, que hesitou por um instante. "Você não tem o direito de viver como quiser. Você é minha esposa, e deve obediência." A fúria em suas palavras era palpável, como uma tempestade prestes a desabar. Mas Clara sabia que essa tempestade não poderia mais domá-la. Então, naquele momento, Clara tomou coragem e decidiu expor seu plano para ele. "Osvaldo, eu estou saindo dessa casa. Nos próximos dias, vou vender Feliores com as outras mulheres da vila. E se você tentar me impedir, eu vou buscar ajuda. Você não tem poder sobre mim." Suas palavras eram uma colcha de força feita de todas as pequenas vitórias que ela havia conquistado nas últimas semanas. Os olhos de Osvaldo se estreitaram, e um sorriso sarcástico brotou em seu rosto. "Você realmente acha que pode fazer isso? Acha que uma mulher sem controle, sem dinheiro, poderá sustentar a si mesma? Você só vai voltar a ser o que era, uma presa nesse lar. E você sabe muito bem do que sou capaz quando me provocam." Clara sentiu um calafrio, mas deixou que a determinação se sobrepusesse ao medo. Ela não se deixaria abalar. "E se você me prender de novo, Osvaldo? Você sabe que isso só vai revelar a verdade sobre quem você é. Eu não sou mais a mulher que você conheceu. Eu sou mais forte." O silêncio encheu a sala, e Clara segurou o olhar de Osvaldo. Ela esperava que, de alguma forma, aquilo o tocasse, que ele parasse para pensar nas mudanças que ocorreram. Mas ao invés disso, ele simplesmente deu um passo à frente, perto o suficiente para que a tensão entre eles fosse quase palpável. "Eu vou fazer o que for preciso para te manter aqui", disse ele, a voz baixa e ameaçadora,
E foi nesse instante que Clara percebeu que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. Ela se virou, disfarçando a vulnerabilidade que sentia por dentro. Antes que Osvaldo pudesse avançar, Clara teve um lampejo de ideia, algo que poderia reverter o jogo a seu favor. As mulheres da vila. Elas estavam se unindo de uma forma nunca antes vista, e havia uma força palpável entre elas. Clara decidiu que não lutaria sozinha. Ao sair pela porta da casa, levando consigo a coragem que finalmente brotava, Clara não viu apenas as flores que havia cultivado na floricultura. Ela viu a possibilidade de um futuro sem medo. Respirações coletivas da vizinhança ecoaram em seus ouvidos, e o olhar de cada mulher que encontrava nas calçadas refletia uma luz de esperança. Quando a noite finalmente caiu, e as sombras se tornaram longas e ameaçadoras, Clara sabia que a luta não estava apenas começando. Ela já estava em meio ao fogo cruzado, mas a questão que ecoava em sua mente era: seriam elas fortes o suficiente para enfrentar a tempestade e mudar o curso de suas vidas? A resposta estava prestes a ser revelada na próxima manhã, quando uma reunião clandestina de mulheres aconteceria. E a primeira luz do dia prometia não apenas flores, mas revolução. Clara acordou antes do sol, a luz fraca da manhã filtrando-se pelas cortinas como um sussurro de esperança. Seu coração pulsava acelerado enquanto pensamentos sobre a reunião tomavam conta de sua mente. Ela não estava apenas se preparando para um encontro. Estava prestes a iniciar um movimento que poderia mudar tudo. Aquele dia era diferente, e ela sentia isso na pele, uma eletricidade vibrante. Ao sair de casa, o ar fresco do amanhecer a envolveu, carregando odores de flores e terra molhada. Clara respirou fundo, mas a angústia ainda estava presente, como um fantasma que não a deixava em paz. Ela sabia que não poderia voltar atrás, que sua decisão tinha consequências. À medida que caminhava pelas ruas da vila, via rostos conhecidos, mulheres que conhecia quase como irmãs, mas que por tanto tempo tinham se calado, sufocadas pela opressão de seus próprios lares. Ela chegou ao ponto de encontro, uma pequena construção de madeira escondida entre arbustos. O coração batia inquieto, repleto de ansiedade e esperança. Ao abrir a porta, o calor humano a acolheu. As vozes animadas que conversavam entre si pararam instantaneamente ao seu entrar. Clara sentiu a tensão no ar, mas também algo mais. Era uma união que estava se formando, a força de mulheres que por tanto tempo se sentiram invisíveis. "Clara!" chamou Malu, uma mulher de cabelo encaracolado e sorriso acolhedor. "Você chegou, estávamos ansiosas por você." A saudação fez com que Clara se sentisse menos sozinha, como se cada passo que dava tivesse um propósito. Enquanto as mulheres se reuniam, recados emocionantes começaram a surgir. Algumas tinham conseguido vender flores, e por conta do sucesso, estavam arrumando um espaço próprio para expandir seus negócios. Uma jovem, que sempre havia demonstrado talento para a costura, mostrou um esboço de blusas que pretendia vender. A empolgação na sala era contagiante. Uma a uma, as mulheres começaram a partilhar suas histórias e sonhos, ladrilhando uma estrada que antes parecia trancada. "Se nós formos juntas, podemos fazer isso funcionar", exclamou Clara, sentindo a adrenalina subir. "Não somos apenas esposas ou mães, somos mulheres, capazes e determinadas." Ela viu os rostos se iluminarem à medida que suas palavras vibravam no ar, como um canto suave que cresceria em potestade. Mas nesse calor, outros sentimentos também emergiam. Jéssica, uma amiga próxima de Clara, deixou as lágrimas escorregarem pelo rosto. "Eu queria ser tão forte quanto você, Clara. Você realmente acha que podemos mudar nossas vidas? E se eles ousarem nos atacar?" As inseguranças eram palpáveis, e Clara percebeu que todas tinham medos iguais, sentimentos que por muito tempo haviam as aprisionado. "E se fizermos isso juntas?" Clara respondeu com firmeza em sua voz. "E se levantarmos todas as nossas vozes e mostrarmos que não aceitaremos mais ser caladas? A nossa força não vem apenas de nós, mas do que somos quando estamos unidas." As mulheres começaram a se agitar, um murmúrio crescente de concordância e coragem. Seriam necessárias decisões firmes e ações audaciosas. Clara sentiu que a mudança não estava tão distante assim. Então, os olhos de Clara buscaram por Jéssica, que ainda parecia hesitante. "Um passo de cada vez. Se começarmos por nossa própria aldeia, se mostrarmos que temos valor e que podemos nos cuidar, o mundo à nossa volta começará a mudar." Era um plano arriscado, mas as chamas da transformação já estavam acesas. Ao final daquele encontro, um novo grupo de mulheres se formava,
com o compromisso de lutar por suas vozes e sonhos. Então, exatamente quando Clara sentiu que tudo estava tomando forma, um grito ecoou na rua, cortando a esperança como uma faca afiada. Era Osvaldo. O alarmante chamado trouxe um frio na barriga de Clara, um aviso de que a tempestade ainda não havia passado. O que ele queria dizer? Ela estava prestes a descobrir que na luta pela liberdade, o preço a pagar poderia ser mais alto do que imaginava. Clara sentiu o coração acelerar num compasso frenético. O grito de Osvaldo reverberou pela pequena sala, e todas as mulheres voltaram-se para a porta, paralisadas. O que ele queria? O que estava acontecendo do lado de fora? Uma mistura de curiosidade e medo se instalou no ar, tornando o espaço claustrofóbico. Clara! A voz de Malu a puxou de volta à realidade. Precisamos saber o que ele quer. Com o corpo parecendo pesado, Clara se levantou. A cada passo em direção à porta, sua mente pescava lembranças de conversas sobre Osvaldo. Um homem briguento, sempre querendo se impor, que não tinha o menor respeito por ninguém, nem mesmo pelo tal vínculo que dizia ter com Clara. O que mais poderia ele querer? Olhando para as mulheres que a acompanhavam, viu reflexos de apreensão, mas também uma determinação crescente que a encorajava. Aquela luta era delas, e a força que sentia poderia muito bem ser a força que uni-las-ia. Ao abrir a porta, o sol da manhã a ofuscou momentaneamente. Lá estava Osvaldo, parado na entrada da construção, seu olhar escaneando cada uma das mulheres presentes. Ele parecia um cético num mar de despertar. Clara respirou fundo, procurando reunir coragem. Clara! Ele gritou novamente, violentamente gesticulando. Você não pode fazer isso. Não tem o direito de reunir esse grupo de mulheres. Elas não sabem do que estão falando. Essa vila não precisa de uma mudança. Precisa de ordens. Clara sentiu que o chão sob seus pés se desestabilizava. As palavras dele eram como garras afiadas arranhando seus sonhos. Ela sabia que ele poderia, sim, persuadir algumas delas com seu medo. Nós sabemos sim, e queremos mudança, ela respondeu, vinda com tudo, a voz firme como nunca. Não precisávamos desse tipo de movimento, insistiu Osvaldo cada vez mais impetuoso. Vocês são esposas, mães, devem manter suas posições. O que vão conseguir mudando isso tudo? As mulheres atrás de Clara começaram a murmurar, uma onda de inquietação ondulando entre elas. Mas ali, naquele momento, Clara se lembrou do brilho nos olhos de Jéssica, do riso nervoso de Malu, das esperanças que haviam compartilhado. Nós somos mais do que apenas esposas e mães, somos vozes e temos o direito de ser ouvidas, exclamou, seu tom ressoando como um tambor. As palavras de Clara encontraram eco na sala, e aos poucos, as vozes de encorajamento começaram a se elevar. Ela observou uma transformação se desenrolar nas expressões das mulheres, a luz da determinação brilhando em seus rostos. Esqueçam o que ele diz. Estamos unidas, gritou Malu, e logo várias outras começaram a se levantar. Osvaldo se sentiu encurralado pelo apoio inabalável que Clara liderava. Cuidado, Clara. Você não sabe com quem está lidando. As coisas não vão acabar bem para você nem para as outras. Nesse instante, um silêncio tomou conta do lugar. As palavras de Osvaldo soaram como uma ameaça, e a tensão no ar era palpável. Clara olhou para as mulheres ao seu redor e sentiu um peso no peito. Mas aquela mesma tempestade, que antes lhe trazia medo, agora pulsava como uma possibilidade de mudança. O que você vai fazer? A voz de Jéssica, tímida porém firme, cortou a tensão. Era um questionamento que trazia consigo todos os sentimentos que estavam à flor da pele. Clara hesitou por um momento, sentindo a força da pressão. Os olhares das mulheres estavam fixos nela, e naquele instante, uma certeza emergiu. Ela precisava enfrentar Osvaldo, não só por elas, mas por si mesma. Então, respirando fundo, Clara se adiantou. E se nós formos até o fundo disso? E se enfrentarmos você juntos? A determinação ardia no olhar de Clara. Era hora de descobrir até onde estariam dispostas a ir, e quanto da vida que sempre sonharam poderiam conquistar. Mas à medida que a bravura crescia, um som de passos pesados se aproximou. O ruído que vinha da direção da votação das mulheres fazia o coração de Clara disparar mais uma vez. O que mais poderia ameaçar aqueles sonhos recém-nascidos? E o que estava prestes a acontecer levaria tudo ao seu limite. Clara mal teve tempo para processar os ecos da última frase que havia proferido. O peso dos passos se aproximava, e a sombra de outro homem se projetava na entrada da sala. Era Henrique, o braço direito de Osvaldo,
conhecido não só por sua força, mas também por sua lealdade cega ao patrão. Clara sentiu o estômago revirar ao reconhecê-lo, e um arrepio percorreu sua espinha. "Liberem essa sala!" Henrique berrou, a voz firme e autoritária. As mulheres se entreolharam, receosas, sem saber como reagir. A chama de coragem que começara a brilhar tinha agora uma sombra ameaçadora pairando sobre elas. "Estamos aqui pelo que é certo." Clara se fez ouvir, a adrenalina bombeando em suas veias. Ela sabia que precisava manter a firmeza, mas a presença de Henrique a fazia duvidar. "As ordens vêm de Osvaldo, vocês não têm lugar aqui." Henrique gritou novamente, avançando um passo. O olhar que ele lançava era de desprezo, difícil de suportar, como se estivesse escalafumbrando o direito de cada mulher que ali estava. "É nosso lugar lutar, nossos direitos." Malu ergueu a voz, enquanto todas as mulheres começaram a se levantar, uma a uma. A união delas era como um alicerce, mas a ameaça palpável de Henrique parecia querer desmantelá-lo. Clara olhou para Malu e Jéssica. Elas eram a razão pela qual tinha coragem para continuar. "Vocês não podem nos parar," Clara reafirmou, sentindo aquela determinação ecoar dentro dela. O que havia começado como um pequeno movimento de resistência estava se transformando em algo maior do que ela própria havia imaginado. "Cuidado, Clara, isso pode acabar em muita dor." A advertência de Osvaldo penetrava como um punhal, ressoando na mente dela. O medo do desconhecido batia à porta, mas dentro dela, um fogo ardia. Ela não poderia deixar que a ameaça dela e das outras mulheres fosse silenciada. A tensão crescia como uma onda gigantesca prestes a desabar. Clara tratou de lançar seu olhar a cada uma das mulheres ao seu redor. "Juntas, somos mais fortes. Não temos que ter medo de lutar por nosso lugar, por nossas vozes. Não podemos voltar atrás agora." Então, Malu fez um gesto, que rapidamente foi seguido por várias mulheres que levantaram os punhos. Uma manifestação de apoio contagiante. "Juntas! Juntas!" começaram a gritar. E ao mesmo tempo, viam a força e a solidariedade crescendo entre elas. Mas, enquanto essa cena vibrante se desenrolava, Henrique começou a retirar um pequeno dispositivo do bolso. Clara não entendia o que era até que as luzes da sala começaram a piscar de forma alarmante. Ele estava prestes a usar um botão de alarme, alertando Osvaldo e possivelmente outras forças de segurança. "Não, não podemos deixar que isso aconteça!" gritou Clara, sentindo que a luta tinha chegado a um ponto crítico. E num ímpeto de coragem, correu em direção a Henrique, mas o medo a fazia hesitar. O que se passava em sua cabeça? "Clara!" Malu gritou, mas a ação dela neste momento tinha que vir da bravura que estava surgindo. Então, num movimento rápido, Clara colocou a mão sobre o dispositivo. O calor de seu corpo se misturou com a adrenalina e o desejo de não deixar que o medo vencesse. "Você não vai fazer isso!" desafiou Clara, e aquele olhar intenso de determinação colocou fogo em seus olhos. Mas antes que pudesse entender as consequências de sua ação, o barulho na porta aumentou. A energia estava prestes a mudar de vez. Uma nova onda de passos pesados se aproximava novamente, e Clara se perguntou o que realmente aconteceria se ela não conseguisse manter o controle. E, no fundo, ela sabia que não era só a votação que estava em jogo. Era a própria vida delas, a liberdade pela qual tanto lutavam. E quando as portas se abriram mais uma vez, uma voz familiar se fez ouvir. "O que está acontecendo aqui?" A voz era profunda e intimidadora, e o coração de Clara parou. Quem seria agora? A cena estava prestes a explodir em uma nova revelação, e ela mal podia imaginar o que isso significaria para todas elas. Um silêncio pesado tomou conta da sala assim que a voz cortante ecoou. Clara virou-se lentamente, o coração acelerado, um misto de medo e expectativa. A figura que se destacava na entrada era conhecida, mas seu significado era complexo. Era Jorge, o irmão de Clara. Ele tinha se distanciado da família após o envolvimento com Osvaldo e suas práticas sombrias, mas essa tarde, seu olhar parecia carregado de um desejo de reconciliação. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, o desafogo na voz quase invisível. "Eu vim por você, Clara. Precisamos conversar. Agora!" disse Jorge. Ele parecia despreocupado com a presença de Henrique, que ficou perplexo diante da bravura do homem. A tensão pairava como uma sombra. As mulheres ao redor de Clara estavam em silêncio, alguns segundos se arrastando como horas. Elas observavam, hesitantes, entre a luta do presente e a possibilidade de um futuro incerto. A presença de Jorge poderia ser uma virada, mas também poderia intensificar ainda mais a ameaça. "Isto não é sua luta, Jorge. Você não sabe o que está em jogo aqui."
Clara respondeu, mais firme do que se sentia. Sei sim, eu vi o que Osvaldo está fazendo, e não posso ficar de braços cruzados enquanto você e todas essas mulheres lutam sozinhas. Não posso deixar isso acontecer, Jorge disse, com um olhar de desespero genuíno. Henrique, percebendo a fragilidade da situação, se aproximou, interrompendo a breve reconexão. Chega de conversa fiada, vocês não têm ideia do que estão fazendo. Voltem para suas casas antes que seja tarde demais, gritou, a voz carregada de raiva. Clara apertava os punhos. A cada palavra de Henrique sentia os medos que a atormentavam. Mas a presença de Jorge trouxe algo novo, a esperança. Ela precisava decidir rapidamente. Jorge, você pode nos ajudar? O desespero em sua voz era inconfundível, quase um sussurro. Ela se sentia vulnerável, mas a força das mulheres ao seu redor era inegável. Se você estiver conosco, nós temos mais chances de sobreviver. Ele hesitou, como se as palavras pesadas estivessem lutando para sair. Clara, Ele começou, mas a luz da sala piscou de novo, pulsando como se estivesse respondendo à crescente tensão. Algo dentro dela começou a se quebrar. E por um momento, o medo estava quase transbordando. Malu, percebendo a gravidade da situação, avançou para perto de Clara. Jorge, precisamos de alguém que tenha influência, alguém que possa fazer a diferença. Se você realmente se importa, entre nessa luta. Ela instigou, sua voz carregada de fervor. Os olhos de Jorge refletiam conflito, e Clara podia ver o homem lutando contra seus próprios demônios. Ela se lembrou de suas memórias de infância, dos sonhos que tinham construído juntos, e de como a vida os havia separado. Mas antes que pudesse articulá-los, uma sirene começou a tocar ao longe. Clara olhou para o rosto de Henrique, que agora exibia um sorriso vitorioso. Ele sabia que tinha ganhado tempo. Mestre Osvaldo não vai esperar por muito tempo. Henrique alertou, enquanto começava a tirar o dispositivo da mão de Clara. Com o coração na garganta, Clara sabia que a escolha era dela. Deixar que Henrique a dominasse ou lutar com tudo o que tinha. A adrenalina a invadiu como um incêndio. Ela olhou para as mulheres ali ao lado, cada uma delas representando coragem, esperanças e sonhos. Não estamos sozinhas, juntas e somos mais fortes. Para cada um de nós, há um grito por liberdade, exclamou Clara, sua voz ecoando e reverberando na sala. Estamos juntas, Clara. As mulheres gritaram em resposta, e a sala se encheu de uma energia pulsante. Nesse exato momento, Clara notou Jorge, decidido a se unir a elas, o que poderia mudar a situação de maneira imprevisível. Mas o que poderia acontecer agora, com Osvaldo a caminho? E se a força daquele aliado não fosse suficiente? O momento da verdade estava se aproximando, e Clara sentia que tudo estava prestes a mudar de uma forma ou de outra. O ar na sala estava eletrificado. Clara olhou nos olhos de Jorge, buscando uma resposta, ansiosa por um sinal. Ela viu a determinação dele, mas também o medo. Ambos estavam em um terreno desconhecido, e os instintos de sobrevivência gritavam mais alto. As mulheres encaravam Henrique com expressões decididas, prontas para lutar pelo que acreditavam, por um futuro diferente. Mestre Osvaldo pode estar a caminho, mas isso não significa que temos que nos render, disse Clara. Sua voz agora era firme, quase de comando. Precisamos nos unir. Jorge, você é parte disso, querido ou não. A hesitação de Jorge começou a se desfazer. Ele se lembrava de tudo que fora, das aventuras de infância, da força que seus laços familiares forneciam. Certo, ele disse finalmente, com uma voz mais confiante. Se é isso que a gente precisa fazer, então estou dentro, vou ajudar vocês. A adrenalina cresceu entre todas ali, cada uma sentindo uma centelha de esperança em meio ao caos. Mas a realidade não podia ser ignorada. O tempo estava se esgotando. Soava cada vez mais alto o lamento das sirenes que se aproximavam. O coração de Clara acelerava, não apenas pelo medo, mas pela urgência de agir. Henrique, percebendo que seu domínio estava se esvaindo, apertou ainda mais sua mão no dispositivo, pronto para usá-lo. Se vocês acham que estão prontos, estão enganados. Vocês nunca vão conseguir tirar Osvaldo do caminho. Sua voz estava carregada de raiva. Talvez você não esteja pronto para perceber a força que temos quando estamos juntas, respondeu Malu com um olhar desafiador. O fogo da luta já ardia dentro dela. As mulheres se posicionaram ao redor de Clara e Jorge, como um círculo indestrutível. Vamos então! Clara exclamou, sua voz agora ecoando com um poder que antes não ousara mostrar. Seja o que for, vamos enfrentar isso juntas.
As palavras formaram uma corrente de resistência que parecia transcender o próprio espaço onde estavam. O olhar de Jorge se manteve no de Clara. A tensão entre eles criava um ambiente que pulsava com emoções contraditórias. Ele sentia raiva, amor, culpa e um inesperado orgulho pela irmã. A luz da sala piscou novamente, como se dançasse em resposta à energia que emanava deles. Foi nesse instante que uma porta lateral se abriu, revelando uma nova ameaça. Um grupo de homens, todos leais a Osvaldo, apareceu. O ritmo acelerado do coração se misturou a uma onda de medo, mas também de determinação. Clara sabia que a luta tinha apenas começado, mas no fundo, ela também sentia que era aquele momento que podia mudar tudo. "Vamos formar uma barreira, protejam-se umas às outras", gritou Clara, organizando as mulheres. A resposta foi imediata. Elas se moveram em uníssono, como um só corpo. A adrenalina corria em suas veias, cada passo mais próximo do confronto. Enquanto Clara posicionava todos para a defesa, um pensamento lhe ocorreu. E se a força delas fosse suficiente? As mulheres tinham algo que nem mesmo Osvaldo poderia quebrar, uma conexão genuína, uma luta por liberdade que ia além delas mesmas. Mas no fundo, a dúvida persistia. Elas estariam realmente preparadas para o que estava prestes a acontecer. O pavor de falhar e de deixar Jorge para trás era crescente, assim como a insegurança sobre o futuro. As vozes se enredavam, gritos de coragem e medo. Clara sentiu-se presa entre o desejo de proteger e a necessidade de lutar. Ela percebeu que a única forma de escapar daquele labirinto de trevas era enfrentar a luz que ainda lhes restava. E naquele momento, quando as primeiras sombras de os homens invadiram a sala, Clara tomou uma decisão profunda. Elas iriam lutar. Mas o que aconteceria depois disso, ela não sabia. A verdadeira batalha lhe estava prestes a começar. Se houvesse vida após aquela luta, o que restaria delas? E se saíssem vitoriosas, que tipo de mundo estariam prestes a construir juntas? A chave de tudo estava nas próximas escolhas que fariam. As sombras se aproximaram, cada passo deles se arrastando como um aviso sombrio. O coração de Clara pulsava forte, enquanto as mulheres se posicionavam em resposta ao comando, como guerreiras pronto para a batalha. O medo era palpável, mas a determinação delas acendeu uma luz que iluminava o ambiente. "Formem suas linhas!" Clara gritou, vozes firmes se unindo em um grito coletivo. Era o sinal que precisavam. As mulheres ao redor de Clara lutaram contra a incerteza, constatando que estavam mais unidas do que nunca. Era um misto de ousadia e vulnerabilidade, um abismo profundo que se tornava um caminho. Os homens avançavam, rostos endurecidos e olhares ferozes. Clara sentiu seu estômago se revirar ao perceber a ferocidade deles, mas não podia deixar que isso a dominasse. Ela olhou para Jorge, que se aproximava, os olhos carregados de tensão. A presença dele na linha de frente significava mais do que proteção, representava a força do seu passado, da infância que ainda pulsava como uma semente viva entre eles. "Eles só têm um objetivo, nos dividir. Não deixem isso acontecer", Clara proferiu com fervor, e naquele momento, cada mulher sentiu o ardor da luta. Juntas, elas se prepararam para a resolução. Quando os homens finalmente entraram na sala, o ar ficou tenso. Era como se o tempo tivesse parado. "O que vocês estão fazendo? Isso não vai acabar bem", gritou Henrique, sua voz se perdendo no eco do espaço. Sua presença era uma barreira, uma sombra que projetava medo, mas Clara se recuou em meio àquelas palavras e sentiu que não tinha mais como voltar atrás. Os primeiros golpes começaram a ressoar. Físico e visceral, os homens avançavam, mas as mulheres não vacilaram. Com uma força que emergiu das profundezas de cada uma, elas se ergueram e revidaram. O som das pancadas era como música, uma sinfonia de determinação e bravura. "Avançar, não temos o que perder", Clara gritou enquanto tomava a frente. Seu espírito acendia lutas no coração de todas. Cada soco, cada empurrão, cada grito de guerra era um pedaço de sua resistência. Jorge lutava ao lado delas, sentindo a energia feminina pulsar como um tímpano na batalha, algo que nunca havia experimentado antes. Ele estava com elas, e a cada passo que dava, seu medo se dissipava como fumaça ao vento. No calor da luta, Clara se viu cara a cara com um dos homens, um olhar selvagem refletindo seu desespero. Era um teste, uma escolha de vida ou morte. O olhar que se cruzou entre eles transitava entre o ódio e o desespero, mas o que trazia alívio a Clara era a certeza de que ela não estava sozinha. As mulheres atrás dela formavam uma muralha de espírito indomável, cada uma pronta para sacrificar-se pela outra.
Finalmente, a sala explodiu em gritos e ruídos. Clara percebeu que o número de mulheres se tornara um mar de vozes, um eco que ressoava mais alto do que qualquer ruído que a ameaçava. Elas estavam lutando por muito mais do que somente suas vidas. Estavam desafiando um sistema, um despotismo que havia durado tempo demais. E foi então, no meio daquele turbilhão frenético, que Clara sentiu algo palpável, como um relâmpago dentro dela. A certeza de que elas poderiam vencer. Mas o que seria essa vitória? Uma vida de liberdade? O gosto do futuro prometido também trouxe uma lâmina afiada de dúvida. O que aconteceria a seguir, se saíssem vitoriosas? Abrace a luta! Clara gritou com todo o fervor que tinha. Ela precisava que cada mulher sentisse o poder que pulsava pelo ar. E enquanto o confronto alcançava seu clímax, com a determinação das mulheres se tornando quase imbatível, outro som, mais pesado e impertinente, começou a se erguer, ecoando como um trovão na distância. Era um sinal de que Osvaldo estava chegando. O verdadeiro teste estava apenas começando. Os passos de Osvaldo se aproximavam, pesados e carregados de raiva. Clara podia sentir a tensão crescer na sala, um clima tão intenso que parecia cortar o ar. Ela olhou para Jorge, que agora lutava ao seu lado, a olhos fixos em como a adversidade os unia. As mulheres continuaram em frente, uma corrente de coragem, mas sabiam que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Ele não vai nos parar, Clara gritou, sua voz serena reverberando através do caos. As mulheres gritaram em uníssono, formando uma barreira de força. Juntas, elas eram indomáveis. O espírito de união que criaram durante aqueles dias perigosos estava presente em cada uma, e nenhum homem conseguiria silenciá-las. Osvaldo irrompeu na sala com Henrique ao seu lado, ambos olhos flamejantes, enraivecidos pelo desafio. O que pensam que estão fazendo? São apenas mulheres. A voz de Osvaldo cortou o ar como uma lâmina, mas Clara não se deixou abalar. E é por sermos mulheres que vamos lutar. Não teremos medo de você. Ela se destacou, segurando a mão de Jorge, sentindo a força dele como um ancla. Cada uma de nós é mais forte do que você imagina, Osvaldo. As palavras de Clara ecoaram, e naquele momento, um canto de revolta e esperança soou entre as mulheres, como um hino que não poderia ser silenciado. O embate se intensificou. Clara e Jorge, lado a lado, lançaram-se sobre Osvaldo. A batalha começou com um clamor feroz. Os homens começaram a recuar ante a força que emergia delas. Os homens acreditavam que estavam ali para impor sua vontade, mas a realidade que enfrentavam era um sopro de emancipação que elas manifestavam. As vozes de Clara e das mulheres criaram um eco à medida que foram unidas por uma única causa. Para cada mal que eles trazem, nós trazemos amor e força. Clara gritou, enquanto cada soco e cada empurrão se tornava parte do momento, formando uma virada na história daquelas mulheres e de toda a vila. Osvaldo tentou intimidá-las, marchando em sua direção com uma determinação feroz, mas Clara não hesitou. O olhar dela refletia toda a luta que haviam enfrentado até agora. A dor, o sofrimento, mas também a coragem e a esperança. Clara avançou como uma tempestade, desafiando cada um de seus ataques. Você não é mais poderoso do que a união que temos aqui, lançou Clara, enquanto um golpe do peito de Osvaldo fazia ecoar as palavras. Mas Osvaldo não parou. Ele atacou mais ferozmente, mas nesse ponto, Clara já havia encontrado uma força que nunca soube que existia. Cada vez que ele tentava derrubá-las, Clara respondia com uma força renovada que reverberava nas mulheres. Elas se tornaram uma muralha, uma frente unida, e através da determinação de cada uma, a surra que recebiam se tornava cada vez menor. Mas a luta se tornava cada dia mais intensa, e à margem do cansaço a fazer pressão no emocional. Clara, já respirando pesadamente, sabia que precisavam encerrar esse ciclo de opressão de uma vez. O olhar de coragem ao seu redor incitava uma determinação renovada. Vamos fazer isso pelo que mais amamos, por todas as flores que plantamos, por nossas vidas, gritou Clara, e a energia dentro delas cresceu. Com um último esforço, Clara e as mulheres se uniram, e com um movimento coletivo, empurraram Osvaldo para trás, mais próximo a um abismo do que eles poderiam imaginar. Com essa última tentativa de resistência, Clara se lançou para frente, batendo os punhos contra o peito de Osvaldo, e com ele em queda, o choque da vida dela se militantizou. Foi um momento singular, onde a força de todas ofereceu ainda mais liberdade, para que pudessem respirar na sua essência. Clara sabia que estavam no caminho certo, finalmente livres.
Com a queda de Osvaldo, um silêncio pesado tomou conta da sala. Henrique, vendo todo o cenário de derrota, hesitou. A luta tinha mudado de figura, e pareciam marcadas as cicatrizes de um dia que ficaria para sempre gravado em suas memórias. Clara respirou fundo enquanto olhava ao redor. As mulheres estavam exaustas, mas a satisfação nos rostos delas era visível. Elas não apenas lutaram com bravura, mas conquistaram seus espaços, conquistaram suas vozes. Esta é uma nova era para nós, Clara declarou, e uma onda de aplausos emergiu. As mulheres rodearam Clara, levantando-a em celebração. Elas estavam ainda juntas, e a liberdade finalmente era alcançada. Logo, um grupo de pessoas da vila apareceu. Visivelmente intrigadas e inspiradas pela luta, as mulheres que ali estavam podiam ver na presença de Clara e suas amigas a fortaleza que só um amor genuíno poderia proporcionar. Com o tempo, a vitória se transformou em algo palpável. Naquela tarde, Clara fez questão de plantar novas flores ao redor da vila, representando toda a luta que tinham feito. E com o tempo, as flores cresceram tão vívidas e vibrantes como as mulheres que tinham se levantado unidas diante de sua opressão. No fim das contas, Clara aprendeu que a verdadeira liberdade não era apenas realizada na força de um encontro, mas em cada dia que se levantava para cultivar sua vida, suas esperanças e sua voz. E assim Clara, agora livre e destemida, estabeleceu uma floricultura que nunca deixou de lembrar a beleza da resistência. E você também pode fazer parte dessa história. Você precisa se inscrever agora para acompanhar nossos próximos episódios. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações sobre o que acabou de assistir e compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão impactante. Não espere nem mais um segundo. Entre para essa revolução de histórias emocionais.